Vamos falar sobre o sistema de esgotamento sanitário. Vamos apresentar os tipos de sistema, as principais unidades, algumas alternativas de tratamento. Bom, e para isso nós temos que iniciar comentando esses tipos. Os sistemas eles podem ser classificados de três maneiras: sistema isolado ou individual, sistema de esgotamento sanitário simplificado e o sistema de esgotamento sanitário coletivo, ou público, ou urbano, que são aqueles sistemas maiores para áreas com uma contribuição bem maior. Bom, é importante nós observarmos que existem vários resíduos que compõem o esgoto sanitário. Entre esses estão o esgoto doméstico, o esgoto comercial, o esgoto público, os efluentes industriais e também uma pequena contribuição de água de infiltração que indevidamente acaba entrando no sistema. E essa água entra por tubulações mal conectadas, por poços de visita em que os tampões foram furtados, ou estão mal colocados. No entanto, as normas brasileiras são muito claras quanto a ligar efetivamente, fazer ligação de água pluvial no sistema de esgotamento sanitário. As normas não recomendam, e inclusive elas são bem afirmativas quando expresso no seu texto, por exemplo, a NBR 8.160, que trata dos sistemas prediais de esgoto sanitário, quanto ao projeto de execução, que o sistema deve ser separador absoluto, ou seja, esgoto sanitário em uma canalização, água pluvial em outra. Também a norma 10.844 de instalações prediais de águas pluviais, ela trata desse assunto, de não misturar essas duas massas líquidas na residência. Como também, posteriormente, nós vamos ver, algumas normas, como a NBR 9648, apresenta isso, que os sistemas públicos, na área pública, eles devem ser independentes, ou seja, eles devem ser tipo separador absoluto. Um sistema para esgoto sanitário, outro sistema para água pluvial. E essa separação, ela é pensada no quê? Para evitar sobrecarga hidráulica, para evitar retorno para residências dessas massas líquidas, para evitar extravasamentos, diluição do esgoto, principalmente quando ele vai ser tratado, essa diluição é prejudicial à eficiência do tratamento, e para evitar que o lançamento, quando o esgoto é lançado no sistema de drenagem, ele venha a provocar poluição dos ambientes onde essa água pluvial venha a ser lançada. Falando um pouco do sistema isolado ou do sistema individual, também conhecido como individual, é aquele que atende um imóvel ou um conjunto pequeno de imóveis, desculpa. Bom, esse sistema isolado, normalmente, ele utiliza um tanque séptico. E o efluente líquido desse tanque séptico, ele é encaminhado para percolação no terreno, quando o aquífero freático permite, ou seja, ele não é muito elevado, ou então diretamente no corpo d'água. Esse sistema, na verdade, esse tanque séptico, ele tem uma norma específica, que é a NBR 7229, para projeto, construção e operação dos sistemas de tanque séptico. Aqui uma fotografia de um tanque séptico construído numa área, um tanque séptico coletivo para atender a essas residências. Nessas outras duas fotografias, que foram cedidas pela professora Luciane Lobão Gutierrez, mostra o momento da limpeza do tanque séptico. É interessante nós observarmos que tem uma camada no fundo, que nós chamamos de lodo, mas tem também uma camada flotante, que ela acaba sendo prejudicial e de tempos em tempos tem que ser esgotada. O efluente do tanque séptico, ele também é recomendado ter uma norma específica para um tratamento complementar do efluente líquido do tanque séptico, onde tem várias alternativas, ou então para a sua disposição final, passando ou não por esse tratamento complementar. Bom, entre esses, essa norma é a NBR 13.969, da BNT,
E, entre esses, o filtro anaeróbio é o mais utilizado nas áreas urbanas. Posteriormente, nós vamos falar um pouco mais, fazer, na verdade, um outro vídeo tratando exclusivamente desse tratamento de esgoto sanitário isolado individual. E, no caso da disposição final, um bem conhecido é o sumidouro, onde o efluente líquido, direto da fossa ou passando pelo tratamento complementar, é encaminhado para esse dispositivo, onde vai facilitar a entrada dessa água. Esses conjuntos não são rejuntados, então, nesse espaço, a massa líquida vai acabar percolando no terreno. O sistema simplificado, ele já é um misto. Ele, na verdade, tem tanques sépticos, e esses tanques sépticos são associados a redes pequenas, a redes coletoras pequenas. Então, nesse caso, tem de dois tipos. Nesse caso, são o lançamento do esgoto dos imóveis na rede, e essa rede traz para um tanque séptico coletivo, onde o efluente é lançado depois no corpo receptor. Nesse segundo caso, cada imóvel já tem o seu tanque séptico que lança nessa rede o efluente líquido, e esse efluente líquido vai ser encaminhado para o corpo receptor. É interessante nós observarmos que a eficiência de tratamento do tanque séptico ela não é a mais adequada. Ela serve para remover, melhor ter um tanque séptico do que não ter nada, mas não tem uma eficiência muito grande na remoção de sólidos, de matéria orgânica e principalmente na remoção de micro-organismos. Daí a necessidade de, em áreas urbanas maiores, serem utilizados os sistemas coletivos, sistemas convencionais, com estações de tratamento para aumentar a eficiência na remoção desses poluentes contaminantes. E esse sistema coletivo de esgotamento sanitário, ele é importante que nós observamos que ele é constituído pela rede, pelas unidades de elevação, pela unidade de tratamento, as nossas estações de tratamento de esgoto, e esse efluente líquido para o destino final, e eu vou detalhar os subprodutos dessa estação daqui a pouquinho. Bom, antes disso, nós precisamos observar, como eu falei há pouco, a NBR 9648 fala que só deve ser encaminhado esgoto sanitário, então sistema separador absoluto, vai só esgoto sanitário para esse sistema. E essa norma, ela é complementada por outras normas, eu vou destacar 3 aqui, mas tem outras. No caso, a NBR 9649, que é o Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, a NBR 12.208, que é o Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário, e a NBR 12.209, que é o Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. Essas 3 normas são as normas básicas quando se está trabalhando com o projeto de dimensionamento desse sistema de esgotamento sanitário. E é importante nós observarmos que essas normas técnicas elas precisam ser relacionadas com as condições e padrões de lançamento do efluente. Quais são as condições desse corpo receptor? E isso vai me estabelecer qual a eficiência se precisa. Mas, além disso, na hora que se está estudando, está se projetando um sistema de esgotamento sanitário, nós temos que ver a viabilidade desse sistema. E essa viabilidade técnica, social, econômica, ambiental, ela já foi expressa na NBR 9648, exceto ambiental. Esse termo não tem na norma, é uma norma de 1986, mas com o avanço da preocupação com o meio ambiente, esse termo, naturalmente, ele é incorporado nos estudos de viabilidade. E essa viabilidade, ela tem um impacto muito grande econômico para o prestador, que vai ter que implantar esse sistema, vai ter que operar e manter esse sistema, mas também para o usuário. Esse sistema ele vai ter despesas, essas despesas já vão acabar sendo refletidas na tarifa que o usuário paga. Então, o estudo de viabilidade antes da construção, no momento do projeto, do planejamento, ele é essencial para se definir o sistema mais adequado para cada realidade. O sistema coletivo de esgoto sanitário ele pode ser dividido em 4 grandes unidades. A unidade de coleta, a unidade de elevação, o bombeamento,
e a unidade de tratamento e a unidade de destino final. Então, vamos ver cada uma delas. Bom, primeiro, para esse sistema começar, tem que ter essa contribuição. E essa contribuição, como eu disse há pouco, é de vários tipos de prédios, de residências, de comércios, de prédios públicos, de indústrias. Bom, e tendo essa ligação, a instalação predial vai ser conectada numa rede, nessa rede, e essa conexão, ela preferencialmente é feita da forma que está sendo mostrada nessa figura, e para isso nós usamos essa peça, um selim, e esse selim vai receber, então, essa ligação, esse ramal predial. Bom, essa ligação predial, então, é encaminhada para os coletores. E nós temos coletores principais, coletores secundários, e esses coletores, então, essas conexões, essas ligações são conectadas nesses coletores, e todos os coletores eles vão acabar numa tubulação que nós vamos chamar de interceptor ou coletor-tronco, que é uma tubulação que, de acordo com a NBR 9649, é uma tubulação da rede coletora que recebe apenas contribuição de esgoto de outros coletores, ou seja, não tem ligação predial no interceptor. Então, se tem residência, tem que ter uma rede paralela, e essa rede paralela é que vai fazer a ligação no interceptor. Mas nenhuma ligação predial é feita. Para que isso? Por que isso? Isso para evitar problemas quando existe a necessidade de manutenção dessa rede, já que recebe de toda a área. E esse interceptor, ele transporta esse esgoto, na verdade, escoa nesse interceptor, até uma estação elevatória de esgoto, onde vai ter um bombeamento, e esse recalque, essa maçarica recalcada, vai para uma estação de tratamento de esgoto, e o efluente líquido para o emissário até chegar no corpo receptor. É importante, quando se faz o projeto, que se perceba que essa área contribuinte ela pode ter expansão, provavelmente tem expansão, a não ser um conjunto habitacional que já é feito para aquele porte e pronto, não vai ter mudanças. Mas, de maneira geral, numa área urbana, tem que se pensar, então, na área de expansão. Por quê? Nós não podemos projetar, construir, implantar um sistema e, tempos depois, substituir porque uma outra área está contribuindo. Então, é melhor já fazer o projeto a partir dessa área que contribui para período final de plano. Por isso, nós fazemos os projetos de engenharia, no caso de saneamento, para um período inicial e um período final, e no caso de rede coletora, de acordo com o contratante, vai de 20 a 30 anos. A maioria até fica para 20 anos. Bom, nós temos também que, em cada trecho de rede, nós temos, ele é definido por singularidade. Esses trechos, eles têm uma distância máxima, normalmente se usa 100 metros, mas em algumas situações se aceita 120 metros. E por que isso? Porque é para o alcance dos equipamentos de manutenção. Então, a eficiência dos equipamentos de manutenção vão até mais ou menos 50, 60 metros, quando tem uma eficiência boa. Então, essa singularidade, que pode ser esses órgãos acessórios aqui citados, eles permitem que seja realizada a manutenção desse trecho, entrando por aqui até uma determinada parte e depois vindo por esse outro para chegar aqui. E isso se faz a manutenção desse jeito, com esses equipamentos. Bom, entre esses órgãos acessórios, eu queria destacar que a NBR dá alguns, os dois mais usados, que são o poço de visita e o tubo de expensão e limpeza. O poço de visita é uma estrutura que é constituída por um balão e por uma chaminé, e que o nome já está dizendo, visita, permite a visitação, a entrada de um funcionário da empresa para fazer a manutenção. Diferentemente, o tubo de inspeção e limpeza, ele permite apenas a entrada dos equipamentos para manutenção. Ele permite essa inspeção e essa limpeza, mas não o acesso de nenhuma pessoa. As redes, elas têm esses órgãos acessórios
a cada trecho. Lembrando, se nós temos dois trechos de 100 metros, nós vamos ter três singularidades dessas, três órgãos acessórios. Bom, isso, os pontos onde são recomendados. Então, no início dos coletores, pode ser usado tanto posto de visita como tubo de inspeção e limpeza. Na reunião de coletores, mesma coisa. No caso das mudanças, pode-se usar o posto de visita, só que o tubo de inspeção e limpeza só pode ser usado é recomendado, na verdade, somente seja usado para diâmetros menores que 400 milímetros, ou para quando a profundidade do coletor vai até 3 metros, menor do que 3 metros. Os degraus se usa, tubo de queda usa somente posto de visita, e se for invertido, também somente posto de visita. Então, o posto de visita, ele serve para todas indicado para todas essas situações. No entanto, o preço dele normalmente é mais caro do que o tubo de inspeção e limpeza. Então, o projetista, o gestor da obra, eles acabam tendo que avaliar qual a melhor solução. Logicamente, respeitando as condições. Bom, e a rede convencional, como eu falei há pouco, ela é feita por trechos. Então, aqui nós temos um trecho, aqui um outro, esse outro trecho, e ela tem que se definir de acordo com o posicionamento que o projetista vai estabelecer na concepção do projeto para a estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento, preferencialmente, tem que estar próxima do ponto de lançamento, para evitar custo operacional, principalmente com bombeamento de efluente tratado. É importante nós observarmos que a rede convencional ela é instalada em área pública, ou no passeio, ou na via. Ela segue as normas da ABNT e é do tipo separador absoluto. Existe um outro tipo de rede, que é a rede condominial. Essa rede ela já pode ser instalada em área pública ou área privada. Ela objetiva a redução dos custos, e com isso, ela acaba não atendendo às recomendações da NBR e é indicada apenas para alguns locais. O sistema de Brasília tem rede condominial, só que grande parte da rede condominial, no caso de Brasília, ela é com coletores assentados no passeio. Os outros dois tipos de rede condominial são o tipo frente de lote, onde o coletor já é assentado no interior do lote, na entrada do terreno, do particular. Ou então, no fundo, no quintal, no fundo do lote, onde se tem uma dificuldade maior de manutenção e de acesso. Essa solução para fundo de lote, ela não é muito indicada se a comunidade não tiver, de fato, decidida a fazer isso. Mas, com o tempo, podem surgir problemas, porque as pessoas se mudam. E em locais planos também não é indicado, porque qualquer problema que venha a ter aqui tem que entrar na propriedade particular, e nem sempre as pessoas estão. Onde se tem esse tipo de fundo de lote são em áreas montanhosas, morros, por exemplo, onde tem comunidade, acaba se colocando, até porque não tem um arruamento bem definido. Esse sistema, como eu disse há pouco, ele não atende às recomendações da NBR, então não é o objeto da nossa conversa hoje, que é mais o sistema convencional, o que segue essa norma para projeto da rede coletora. É importante que nós observamos que a posição do coletor em relação ao terreno vai estar muito relacionada com a profundidade. Então, vendo essa figura, o coletor estando paralelo ao terreno, onde está tendo um caimento desse terreno, da cota de montante para a sua cota de jusante, essa profundidade vai ficar uma profundidade estável. Quando o terreno já está plano, essa profundidade já vai aumentando com o comprimento. E essa situação ela é ainda piorada quando o sentido do coletor vai de encontro ao sentido do terreno, é diferente. Então, o coletor vai sempre descer, porque o escoamento é por gravidade, mas esse terreno está subindo, então essa profundidade é muito maior.
Isso daí é importante porque o aumento dessa diferença de cotas, ou a distância da rede coletora, ou a declividade da rede coletoras, aumentando isso, nós vamos impactar na profundidade, e essa profundidade impacta no custo de assentamento da rede. Então, a grande preocupação dos projetistas é justamente como traçar essa rede para que tenha um menor custo construtivo. Porque também nós temos que lembrar que as redes coletoras elas têm um limite de profundidade, que isso é estabelecido de acordo de companhia para companhia, de prestador para prestador. Um valor que normalmente se usa é entre 5 e 6 metros, chegou em 5, 6 metros, esse esgoto tem que ser bombeado para recuperar a cota. E para isso se usa, então, a estação elevatória de esgoto. A estação elevatória de esgoto ela pode ser instalada entre redes coletoras, ela pode ser instalada no final da rede coletora. Normalmente, até um tempo atrás, se aceitava o lançamento da elevatória direto no corpo receptor, logicamente passando por um tratamento preliminar aqui. Hoje em dia não se aceita, então o que se tem é que a estação elevatória, após a rede, ela antecede a estação de tratamento de esgoto, para aí sim o efluente ser tratado e lançado no corpo receptor. Então, essas posições da elevatória também tem que se observar o porte dessa elevatória e a posição dos conjuntos motorbomba que vão efetuar o recalque dessa massa líquida, desse esgoto sanitário. Então, nesse caso, o conjunto motobomba está acima do nível d'água, do nível dessa massa líquida. E, normalmente, os sistemas têm proteção. Então, tem grade, caixa de areia e tem medição de vazão. Os sistemas de médio e grande porte. Tá? Uma outra configuração é o sistema instalado com a tubulação de sucção abaixo do nível da massa líquida, e passando também por algumas precauções para evitar problemas nesses equipamentos eletromecânicos. Os sistemas menores, eles já têm normalmente um cesto, onde o esgoto entra nesse poço que nós chamamos de úmido, e o material grosseiro, o material sólido maior já vai ser retido, e os conjuntos ficam, as bombas ficam instaladas já abaixo do nível d'água. Isso daí economiza em espaço e também ocorre somente nas instalações menores. Bom, o esgoto bombeado, como eu falei há pouco, ele tem que ser encaminhado para o tratamento, para a estação de tratamento de esgoto. Essa estação, ela é constituída por operações físicas, processos biológicos, processos químicos. Então, o esgoto bruto entra, vai passar nessas operações e processos, e o efluente líquido tratado sai e pode ser encaminhado para o corpo receptor. Nesse processo, nessa estação de tratamento, vai ter a liberação de gás e a liberação, a produção de lodo, que nós vamos ver daqui a pouco, tem que ser devidamente equacionados, condicionados para o lançamento no meio ambiente. Bom, esse esgoto bruto, ele apresenta uma série de componentes poluentes e contaminantes. E para isso, então, se define etapas do tratamento. Então, em alguns livros se encontram 4 etapas, preliminar, primário, secundário e terciário, e em outros se encontram 3, unindo o preliminar, já que o primário acaba sendo substituído por a inclusão de 2 reatores no secundário, que eu explico daqui a pouco. Bom, no preliminar, a remoção do material grosseiro e das partículas inorgânicas, com peso específico maior, areia, argila, silo. O primário é para a remoção dos sólidos suspensos orgânicos, que não ficam retidos nesse tratamento preliminar, e eles acabam sendo retidos aqui. No secundário, remoção da matéria orgânica. E o terciário, principalmente, microrganismo, mas existem estações que também, além do microrganismo, remoção de macronutrientes ou de compostos específicos, por exemplo, fenol. Então, vamos olhar um pouquinho cada um. Inicialmente, em qualquer estação de tratamento de esgoto, e mesmo em elevatórias, é recomendado que o material seja gradeado, remoção desses sólidos grosseiros,
A caixa de areia é para a remoção daquelas partículas de peso específico maior, areia, silt, argila, etc., e que se tem uma medição de vazão. Essa medição da vazão normalmente é utilizado um medidor baixo. Como está representado aqui, tem uma grade e as caixas de areia, e logo depois vem o medidor baixo. Bom, aqui duas fotografias, na verdade, de grades de barra. Reparem que tem essa abertura, ela difere de local para local. Normalmente, quando se coloca grade com abertura as maiores, a seguir tem uma grade mais fina, com abertura menor. As caixas de areia normalmente se constroem com duas, porque tiram uma de operação e a outra fica funcionando. Existem vários tipos aqui do canal longitudinal, essa com canal inclinado e com raspador. Essa daqui já é uma caixa de areia, mas com equipamento mais sofisticado. Ela tem na ETIA Numas e muitas ETIs brasileiras, onde a massa líquida entra, esses sólidos inorgânicos sedimento, e esse removedor vai jogando para canais e uma bomba parafuso, que está bem aqui atrás, bombeia, na verdade, esse material para ser coletado em outro local, e aí transportado para fora da estação, normalmente para aterro sanitário. O medidor Paschen, como eu disse, ele pode ter sensor para transmitir o dado desse nível d'água e se calcular a vazão, ou ele tem réguas, aí depende de estação para estação também. Como eu falei, o tratamento primário, o sedimentador primário, em muitos casos ele não é mais usado, ele já é substituído pelo secundário. Mesmo assim, eu vou mostrar como ele funciona. O esgoto entra, o esgoto depois de passar no tratamento preliminar entra, ele vai ser distribuído, parte desse material flota, esse material flotante vai ter esse raspador que vai encaminhar para essa saída, e o material que sedimenta, ele sai por baixo e vai ser encaminhado, então, para desaguamento e a digestão desse lodo. Aqui só uma fotografia de um sedimentador primário. E essa massa líquida, então, continua e vai para um tratamento secundário, onde o objetivo é a remoção da matéria orgânica. E no projeto da ET, nós trabalhamos com a carga do esgoto, os requisitos ambientais e a eficiência que se quer para aquele tratamento, que é normalmente baseada ou nos objetivos estabelecidos pelo prestador, mas sempre observando a legislação ambiental e as recomendações do órgão ambiental de cada local. Nessa seleção, tem que se pensar que vai se ter um investimento, uma área que vai ser ocupada, um consumo de energia elétrica, uma produção de lodo, uma operação e manutenção. E tem-se dois grandes tipos de estação: tratamento biológico e o tratamento físico-químico. O biológico é baseado em consórcios de micro-organismos, a decomposição da matéria orgânica biodegradável por micro-organismos, por grupos de micro-organismos associados por consórcio, e o físico-químico baseado em operações e processos, onde vai ter a introdução de produtos químicos para facilitar a remoção desses poluentes, dos poluentes, dessa matéria orgânica. Bom, as ETs modernas, elas acabam combinando processos biológicos e processos físico-químicos. Isso vai se mostrar também daqui a pouco. Bom, aqui uma relação, tem outros tipos, tá? Eu coloquei alguns tratamentos baseados em processos biológicos, aeróbios, anaeróbios, e em processos físico-químicos. O que interessa é aqui a gente perceber como é que funciona um processo biológico. O processo biológico funciona como uma fazenda. Do mesmo jeito que nós temos uma fazenda para a criação de gado, e esse gado vai comer o capim, a pastagem, nós temos um processo de tratamento de esgoto onde nós vamos ter uma fazenda de micro-organismos. Esses micro-organismos vão, então, ficar em condições adequadas para degradar o quê? Degradar essa matéria orgânica biodegradável. E aí, fazendo essa decomposição, logicamente, como numa fazenda, eles vão, entre aspas, engordar, eles vão crescer, eles vão se multiplicar.
E aí tem que se pensar em como removê-los, o que a gente vai ver já daqui a pouco. Então, de uma forma bem simplória, o tratamento biológico é uma fazenda que nós temos em cada reator para o crescimento do número, da quantidade de micro-organismos que vai estar atuando na degradação da matéria orgânica biodegradável. Por sua vez, os processos físico-químicos é uma linha de produção, uma cadeia onde vão ter procedimentos e introdução de produtos químicos para ir modificando as características dessa matéria orgânica. Bom, existem vários tipos de reatores, de sistemas de tratamento. Eu vou comentar alguns aqui, destacando alguns que a gente encontra muito no Brasil, que é o lodo ativado, lagoa de estabilização, reator WASB. Mas existe uma série de reatores biológicos, físico-químicos, e eu também vou comentar o reator anaeróbio expandido. Mas antes, vamos entender bem como são esses consórcios de micro-organismos. Os micro-organismos, primeiro, eles encontram suspensos no meio, na massa líquida. E eles vão se aproximando para formar esses consórcios, se aglomerar. Mas vejam bem, são micro-organismo com micro-organismo, é uma interação entre eles. Eles estão suspensos nessa massa líquida e essa interação pode acontecer na forma de floco, onde ficam suspensos na massa líquida, principalmente predomina em ambiente aeróbio, ou na forma de grânulos, onde esses micro-organismos se agregam, eles se consorciam nessa forma de grânulos, principalmente em ambiente anaeróbio. Principalmente, pode ter um floco ou outro, ou um grânulo no outro, pode, mas basicamente o floco nós encontramos, eles predominam no ambiente aeróbio e o grânulo no ambiente anaeróbio. Agora, existe também os micro-organismos que se consorciam, mas aderidos a uma superfície, a uma partícula, por exemplo, uma partícula de areia, uma partícula de carvão ativado. E aí nós chamamos de biofilme ou biomassa aderida. E aqui tem uma fotografia que está com aumento de 10 mil vezes de micro-organismos que estão aderidos numa partícula de carvão ativado, de um biofilme, como nós chamamos uma partícula de carvão ativado. Esses biofilmes nós encontramos tanto em ambiente aeróbio quanto em ambiente anaeróbio. Então, tem reatores que se utilizam de partículas para o crescimento desses micro-organismos, para aumentar, logicamente, o número, o tempo de permanência no reator e, com isso, a eficiência na degradação da matéria orgânica biodegradável. Então, isso daí nós vamos encontrar, a fazenda que eu falei, facilitar, então, os reatores ao crescimento desses flocos, desses grânulos ou desses biofilmes de acordo com cada reator ou sistema utilizado. O lodo ativado é um sistema onde o esgoto entra, passa num tanque que é aerado, tem, então, equipamentos que fornecem oxigênio ao meio, e esses flocos, então, são formados, e com isso, esses flocos vão degradando a matéria orgânica. Esses flocos crescem e vão passar para um decantador, um sedimentador, secundário, onde a massa líquida sai e os sólidos, esses flocos, os flocos vão sedimentar. Esses flocos sedimentando, eles vão ser bombeados de volta para cá. Por que isso acontece? Por dois motivos. O primeiro, para aumentar o número de micro-organismos participando do processo. Isso daí facilita o quê? Facilita que aumente a eficiência desse processo. O outro motivo que se tem é que esse sedimentador permite que esses flocos venham para o fundo e essa massa líquida fique clarificada e seja encaminhada. No entanto, continua entrando esgoto, os micro-organismos sendo recirculados nesses flocos, vai chegar uma hora que vai ter um excesso de floco, e aí vai ter um excesso de lodo. E esse excesso de lodo, então, vai ser encaminhado para um desaguamento e para uma digestão posterior, já que também tem muita matéria orgânica aí. Bom, aqui são duas fotos, uma da ET Roda Mata aqui em Belém e a outra da ET Jardim das Flores em São Paulo, uma com 2 tanques de geração, um com o tanque de geração parado, onde tem esses aeradores, e aqui esses aeradores funcionando, onde dá para ver que nessa agitação acaba entrando
ar para o interior desse tanque. Também existem sistemas em que não tem esses aeradores mecânicos, e sim sistemas com compressor para insuflar esse ar de baixo para cima. Aqui um outro tipo de sistema, o vale de oxidação, mas que segue um processo semelhante ao do lodo ativado, a entrada de ar no sistema, a formação de floco. A lagoa aerada, que também é semelhante, tem áreas um pouco maiores e também com aeradores. Normalmente, grande parte, na verdade, é aeradores mecânicos. Aqui o sistema filtro biológico, que o esgoto, ele vai, nesse pivô fica rodando e o esgoto fica sendo lançado, passa no meio das pedras. Essas pedras, lembram do biofilme, da biomassa aderida? A biomassa está ali, já começa a decomposição desse material. E tem também a recirculação da massa líquida, aumentando a eficiência. O reator WASP já é um reator anaeróbico, também chamado de RAFA, em muitos locais do Brasil, bastante estudado, tem a tecnologia brasileira vem aperfeiçoando o funcionamento desse reator, então tem vários grupos no Brasil estudando isso, tem o pessoal de São Carlos, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Minas Gerais, aqui no Pará, o Nordeste, praticamente todas as universidades têm gente estudando, Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná. Então, praticamente todos os estados do Brasil têm pesquisadores desenvolvendo esse sistema, e é um sistema que acabou sendo muito aceito no Brasil, então já está instalado em praticamente todos os estados têm esse sistema já reator WASP. Como é que funciona o reator WASP? O esgoto entra, ele vai passar numa camada, num leito de lodo aqui, onde estão os grãos, aqueles grãos de ambiente anaeróbios que eu mostrei anteriormente. Ao passar pelo meio, os micro-organismos já vão degradando esse material, tem a produção de gás, resultante dessa decomposição. Esse gás vai ser coletado e o efluente líquido vai sair, vai ser encaminhado. É muito usado, como eu disse, esse sistema. Aqui, um reator anaeróbio da ET Tavares Bastos, em Belém do Pará. Aqui também em Belém, o reator da Rua da Mata. Da ET Coqueiro já se vendo, reator WASP da ET Coqueiro já se vendo a entrada, é uma entrada por baixo, até para esse esgoto fluxo ascendente. Aqui os separadores de fase. E um outro sistema, já com biomassa aderida. Então, o que acontece? O reator WASP ele tem uma limitação da velocidade ascensional, porque senão ele acaba arrastando os grãos. Então, não pode dar uma velocidade muito grande. Se limita mais ou menos 1,2, 1,5 metros por hora. Por outro lado, esse tipo de reator anaeróbio de leito expandido ou de leito fluidificado, ele já tem uma partícula. Pode ser uma partícula de areia, por exemplo, que tem um peso específico muito maior do que da água. Então, se pode colocar uma velocidade grande. Então, um reator desse trabalha com uma velocidade de 10 a 12 metros por hora. E, com isso, passa esse esgoto nesse leito, nessa biomassa aderida, onde tem a decomposição, forma o gás sai por cima, conforme está mostrado aqui, nesse exemplo ilustrativo da CETESB. O líquido sai, tem uma recirculação e o processo funciona mais ou menos assim. Aqui são fotografias do reator anaeróbio leito fluidificado, é uma fotografia antiga, mas uma operação do ano 2000, onde essas bactérias ficavam aderidas em partículas de carvão ativado, e aqui, inclusive nas partículas, elas procuram as ranhuras, procuram se esconder. O líquido passa e ela está. Então, toda vez que se consegue visualizar no microscópio de alta resolução, a gente percebe que tem partículas aderidas em alguns espaços, nesses poros, nessas áreas porosas. Bom,
Como eu falei, a velocidade é muito maior, velocidade extensional, do que a velocidade do reator WASP. Lembrando que vazão é igual a velocidade vezes área. Se eu tenho a mesma vazão, eu tenho uma velocidade maior, logicamente a minha área é menor. Então, esse sistema ele acaba ocupando uma área menor do que o reator WASP. Por outro lado, tem a desvantagem de tem que ter um bombeamento muito grande, até para ter essa expansão, fluidificação dessa massa líquida, um volume muito maior, o consumo de energia elétrica é grande. Diferente do que nós temos no reator ASB. Aqui nós não temos bombeamento. Então, nós temos bombeamento no lodo ativado, nós temos bombeamento no reator de leito expandido, no, no, no vale de oxidação, desculpa, na lagoerada, isso tudo. No reator ASB nós não temos esse bombeamento. Então, nós não temos, a grande vantagem desse reator é que, não tendo bombeamento, o custo operacional dele é menor. Bom, falando ainda um pouquinho, nós temos o biodisco, que também tem biomassa aderida nesses círculos, e esse material vai passando, o esgoto fica aqui dentro. Vai passando, vai rodando, tem essa rotação, onde essa biomassa vai tendo contato com o esgoto e vai tendo a degradação. Também um procedimento que pode ser aeróbio ou anaeróbio, da mesma forma que o reator de leite expandido ou fluidificado pode ser aeróbio ou anaeróbio, o biodisco também atua nos dois sistemas. E é interessante nós observarmos um outro sistema que, assim como o reator WASB, ele não precisa de requisitos energéticos, de energia externa, mecanizada, de bombas, por exemplo, de equipamentos eletromecânicos. Ele usa energia da natureza. Então, vamos lá. Nós temos as lagoas. Por exemplo, essa estação é de Braslândia. Eu peguei essa imagem no site da CAESB. Uma lagoa, é um sistema de tratamento, lagoa anaeróbia, mas lagoa facultativa. Já vou explicar essas duas lagoas, como elas funcionam. Bom, a lagoa anaeróbia, ela normalmente tem de 3 a 5 metros, e o procedimento é um grande tanque onde vai ter uma decomposição anaeróbia ali. São bactérias anaeróbias que já vêm com esgoto e que vão decompor a matéria orgânica biodegradável. Esse efluente vai sair e vai para uma lagoa muito maior, de dimensões muito maiores e com profundidade menor, até 1,5 metro. Onde nessa lagoa vão ter várias, que o nome dessa lagoa é facultativa, essa segunda lagoa é facultativa, onde vão ter algumas interações. Entre essas interações, o que tem? O material que sedimenta vai ficar numa zona que se chama anaeróbia. A zona facultativa é uma zona intermediária, e nós temos uma zona superior, uma zona aeróbia, onde nessa zona aeróbia nós vamos encontrar as algas que, com a energia solar, a energia luminosa, os raios solares, e a presença no meio de CO2 e de nutrientes, vai liberar oxigênio. Esse oxigênio vai ser utilizado pelas bactérias na decomposição da matéria orgânica. E nessa decomposição vai ser liberado o CO2 que as algas vão utilizar. Então, fica um ciclo fechado natural. Então, aqui embaixo não. Aqui embaixo nós temos uma decomposição anaeróbia. E aqui em cima nós temos esse ciclo fechado. É uma estrutura grande, requer uma área grande, as lagoas anaeróbias facultativas, mas principalmente a facultativa tem uma dimensão muito maior, ocupa uma área muito maior. A massa líquida tem uma velocidade baixa e vai sair esse efluente já com um grau de tratamento muito bom. Aqui um exemplo de lagoa anaeróbia aeróbia, que foi feito o projeto construído num distrito de Mosqueiro, que é um distrito de Belém. Essas lagoas foram construídas, foram implantadas e estão em funcionamento, infelizmente, numa carga menor. E esse projeto foi feito pelo professor Imbiriba, da Universidade Federal do Pará. Ele tem uma característica muito importante. Mosqueiro é uma cidade de veraneio, então, em julho, em determinadas épocas do ano, como Semana da Pátria,
em feriados, a população aumenta muito. Então, ele pegou uma das lagoas e transformou em lagoa aerada, que é para aumentar a eficiência do sistema. No resto do período, se tira os aeradores e ela fica trabalhando como uma lagoa facultativa. Bom, nós temos também o tratamento físico-químico. Tratamento físico-químico, também essa é uma foto antiga, foi cedida pelo professor Valdinei Mendes da Silva, do IFPA. Aqui, a flotação. O que é a flotação? Se coloca o produto químico, esse material vai se aglomerar e vai se passando para um outro tanque, que é o flotador, onde vai ser insuflado o ar. De baixo para cima, esse material vai subir. Ele vai subir e depois vai ser retido e arrastado para separação da massa líquida. Então, esse é um sistema de flotação que estava instalado na época no Parque Ibirapuera. Aqui também um outro exemplo de sistema de flotação da ETSUL do Distrito Federal, também cedida, a fotografia cedida pelo professor Valdinei Silva. Bom, e como eu falei para vocês, a ET moderna ela acaba misturando vários sistemas, vários processos. Agora, partiu do que isso? Partiu da verificação de que a eficiência do reator anaeróbio ela vai até cerca de 70%. Então, não é a eficiência que a legislação em muitos locais aceita. Por outro lado, o aeróbio, ele às vezes passa de 95%. Tem muitos sistemas que têm uma eficiência muito boa. Qual é a desvantagem dos sistemas aeróbios, por exemplo, do lodo ativado? Um grande consumo de energia, grande área de implantação, é menor do que a área das lagoas, mas é uma área considerável. Grande produção de lodo, tem um custo de implantação por causa disso maior e um custo de operação e um controle operacional também maior em relação ao tratamento anaeróbico, que, por sua vez, não dá para ser instalado sozinho, em muitos casos, vai depende de cada órgão ambiental, o órgão ambiental de cada local, porque tem uma eficiência na remoção de matéria orgânica que vai até cerca de 70%, 75% no máximo. Então, nessa condição, que se tem isso. Por outro lado, se percebeu a necessidade de associar isso. E quem primeiro percebeu isso e colocou num projeto, e esse projeto foi construído, que eu tenho a notícia, pode ser que tenha outro, e aí eu até peço desculpas se estiver enganado, mas foi o professor José Roberto Campos, da Escola de Engenharia de São Carlos. O professor Campos projetou essa estação, e essa estação, o que é que ele fez? Ele colocou um sistema anaeróbio, reator WASB, colocou aqui um tanque de aeração, sedimentadores e um tratamento, uma desinfecção dessa massa líquida e um desaguamento do lodo. Bom, e também tratamento do gás que sai do reator isolado. O professor Campos partiu de que pensamento? Imaginando uma carga de 1.000. Uma carga de 1.000, se colocar um tanque de aeração, essa carga de 1.000 vai ter eficiência e vai sair uma determinada quantidade, mas esse sistema todo vai ser dimensionado para essa carga de 1.000. Colocando o reator anaeróbio na frente, essa carga de 1.000, vamos colocar 70% para facilitar a conta. Esse 1.000, removendo 70%, fica 300. Então, ele só vai construir um sistema, não mais para 1.000 aeróbio, mas sim para 300. E foi isso que ele fez. A carga entra, 70% é removido no tratamento anaeróbio e 30% é que dessa carga inicial, o efluente desse anaeróbio com essa carga 30% é que vai ser removido aqui no reator aeróbio. Ou seja, o sistema aeróbio pode ter vai ocupar menos área, vai consumir energia elétrica uma quantidade menor, produzir menos lodo em relação ao sistema isolado. Então, essa associação ela foi muito bem aceita, até porque não precisa de energia nenhuma aqui no reator WASB. A única energia que tem é o bombeamento que tem o esgoto para cá. Mas o sistema, o reator WASB, para funcionar, ele não precisa de energia externa. E isso daí acabou sendo estudado por vários pesquisadores no Brasil. Tem os trabalhos da UFMG, professor Kenny Chiara, tem vários professores trabalhando nisso,
e acabou, hoje em dia, se espalha. Já tem estações, o ágil, mais outro tipo de tratamento, seja um tratamento aeróbio, seja um tratamento físico-químico, em praticamente todo o Brasil. Por exemplo, aqui na Et Sobradinho, na CAESP, que também tem uma equipe muito boa de técnicos que desenvolve vários processos, não só ele. É um excelente local para quem quiser, um site excelente para se verificar as diferentes configurações de tratamento, é o site da CAESB, onde se consultam várias configurações diferentes e eles têm técnicos muito bons trabalhando nisso. Aí eu vou lembrando o Daid, que é um engenheiro pesquisador e vive inovando nessa, junto com os outros colegas que tem na CAESB também. Bom, essa Et Sobradinho é lodo ativado mais um tratamento químico. Essa concepção, o aspas lodo ativado, nós também trouxemos para cá para Belém. Então, tinha uma estação, agora ela está parada, mas ela chegou a operar um tempo, infelizmente foi invadida e está um problema na justiça que para ser resolvido. Mas foi construída e foi operada com reator ágil seguido de lodo ativado. Bom, agora esses sistemas eles produzem lodo e produzem gás. E é justamente esse lodo, um sistema simples de desaguamento do lodo, é o leito secagem, onde se coloca o lodo, que é removido desses reatores, desse sistema de tratamento, em cima de tijolos rejuntados, essa massa líquida vai passar por britas e vai ser coletada. E o lodo vai sendo desaguado. Além disso, sofre também a evaporação no ambiente pela ação dos raios solares. Aqui é uma foto do leite de secagem da Et Roda Mata. Só que são muitos leitos de secagem que precisam de uma determinada quantidade, quando comparado com centrífuga. Então, a centrífuga é um equipamento mecânico, diferente do lodo de secagem, precisa de energia. Por outro lado, ocupa um espaço muito menor e dá uma resposta num tempo muito menor. Enquanto um leito de secagem leva 20, 25, 30 dias para desaguar um determinado volume, a centrífuga, em questão de horas, está fazendo esse desaguamento. Então, para locais que não tem área e que tem uma grande produção de lodo, é melhor usar um equipamento mecânico como esse. Que esse está instalado, são 2 ou 3, na Et Anhumas, em Campinas. Também existe o desaguamento de lodo em bags, que são esses tanques, são muito usados, principalmente em estações de pequeno e médio porte, onde se coloca o lodo dentro de uma área e esse material vai acabar saindo e secando esse lodo. No caso do gás, é comum se queimar esse gás. Até tem também tratamentos biológicos, processos biológicos. Só que o mais comum é ainda queimar. Existe uma corrente para aproveitar esse gás, o gás metano do tratamento anaeróbio. Só que precisa estudar até para ver se o investimento compensa com o volume que é produzido e tem que ter um controle muito grande para não cair essa produção. Ou seja, o controle operacional no reator ASB tem que ser permanente para que não tenha uma modificação na composição desse gás. Então, as bactérias metanogênicas elas estejam prevalecendo nesse meio. E para isso tem que ter um acompanhamento muito grande. Agora, é uma alternativa, e é uma alternativa muito boa, ambientalmente falando, em algumas situações apenas, não em todas, economicamente também vantajosa. Bom, tratamento terciário, principalmente no nosso país, para desinfecção. Existem alguns locais, como Brasília, por exemplo, que tem estações para remoção de macronutrientes. Mas desinfecção em praticamente todo o país e, na maior parte, usando cloro, a cloração. Apesar de ter a grande discussão, trialometanos, aquele negócio todo, tem a corrente que diz é melhor clorar e o efluente sair com micro-organismos nativos, desculpa, do que não clorar e esses micro-organismos ainda espalharem eventualmente alguma doença. Está surgindo muito no nosso país a desinfecção ultravioleta. Então, são módulos com lâmpadas UV, um tipo, onde o esgoto passa e vai tendo essa radiação.
A ozonização também tem, mas ainda está incipiente, ainda está iniciando, porque o processo é mais caro. E as lagoas de maturação. O que são as lagoas de maturação? Lagoas de maturação são lagoas, não está dizendo, e só que com uma lâmina muito pequena. E elas ficam após esse tratamento secundário, ou seja, a matéria orgânica já saiu. A matéria orgânica é o alimento, entre aspas, do micro-organismo. Então, já foram removidas no tratamentos anteriores, esse tanque, mais ou menos meio metro de altura, essa massa líquida já está clarificada, tem pouca matéria orgânica. A radiação solar acaba vindo contribuir para inativar essas bactérias com pouco alimento, com predadores, porque nesse momento já tem protozoários, e ainda entra alterações no pH e na alcalinidade, e ainda entra essa radiação ultravioleta, radiação natural. Então, são lagoas que servem também para essa desinfecção. Um outro tipo de desinfecção UV são os canais, onde os feixes de ultravioleta vão ser dados à medida que passa essa massa líquida. Bom, e o destino final do efluente, eu quis trazer, normalmente o efluente líquido tratado, ele vai ser bombeado para um corpo receptor, e nós temos alguns emissários no nosso país. Eu bati essa foto do emissário do efluente tratado de Maceió. E peguei, pesquisando na internet, para poder gravar esse vídeo, o emissário de Florianópolis, algumas fotografias, para mostrar, tem de vários tipos e tem de vários tamanhos também. Bom, mas eu quis fechar aqui comentando que nós estamos falando do sistema de esgotamento sanitário de um sistema. A primeira palavra é sistema. Essas partes, elas têm que estar interligadas, elas têm que estar ordenadas, elas têm que estar integradas. E uma vai afetar a outra. Uma má coleta, ela vai prejudicar o bombeamento, vai prejudicar o tratamento. Por exemplo, uma coleta que permita a entrada de muita água pluvial, onde tenha lançamentos clandestinos, esse volume vai aumentar. Esse volume vai impactar diretamente no tempo, no período de bombeamento. Isso vai refletir em custo. Esse volume vai impactar na diluição desse esgoto que vai ser tratado. Essa estação não foi feita para isso. Essa estação é para tratar determinada carga poluente contaminante desse esgoto. Então, com essa visão de sistema, é que nós vamos depois, posteriormente, comentar sobre a concepção, já definindo as etapas da concepção e o projeto dessas unidades. Então, eu queria hoje mostrar justamente isso, a importância que nós temos de ver o sistema como um todo e que ele precisa ser devidamente planejado, até porque nós temos que dividir a cidade em áreas e para cada área nós temos que planejar um sistema planejado, depois de bem planejado, um estudo de viabilidade, porque nós precisamos saber os impactos que vão ter ambientais, econômicos, sociais e os requisitos técnicos, verificado a viabilidade de cada uma das alternativas escolhidas, selecionar melhor, fazer o projeto, implantar e construir. Eu queria falar que o nosso país tem em praticamente todos os estados nós temos equipes trabalhando com o sistema de esgoto. Então, a nossa tecnologia, inclusive no caso dos reatores anaeróbios, Lagoas, pessoal da Paraíba, a equipe que começou com o professor Salomão, tem muita gente boa. A Universidade Federal de Campina Grande tem muita gente. Universidade de Santa Catarina tem muita gente também trabalhando, a professora Regiane, que trabalha com leite expandido. Então, no Brasil, me desculpe, acabei esquecendo o nome de vários colegas, muitos mesmo, tem muita gente trabalhando nisso, e o Brasil é reconhecido mundialmente, principalmente no tratamento anaeróbio. O professor Van Spelli recentemente lançou um livro muito importante sobre tratamento. Então, nós temos que definir, junto com o planejamento urbano, o que precisa fazer para cada sistema ser implantado em cada área. E, com as mudanças que tem em termos técnicos, é possível
eliminar esse grande déficit que hoje ainda nós temos no nosso país. Então, eu queria terminar agradecendo a atenção e, por favor, fico aguardando as críticas e as sugestões de vocês para melhorar nos próximos vídeos que nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Obrigado.